Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, seu programa de informação, reflexão e debates. Bom, e como você deve ter percebido, de uns tempos para cá verificamos a proliferação de clínicas com consultas e exames a preços bastante acessíveis, alguns até parcelados, né? São as chamadas clínicas populares, para muitos uma alternativa para quem não pode pagar um plano convencional de saúde e também não quer ficar refém do SUS, podendo também arcar aí com uma consulta em algum exame esporádico a um preço bastante acessível. Lembrando que desde dezembro de 2014, início da crise econômica e política que nos assombra até hoje, os planos de saúde convencionais perderam mais de 2 milhões e 700 mil usuários, que hoje, em tese, migraram para o SUS e agora tem essas clínicas populares, uma alternativa viável. E para debater esse assunto, recebemos em nosso estúdio o médico Giovanni Furtado Souza, ele que é presidente do Conselho Municipal de Saúde e também da Sociedade de Medicina de Rio Preto, e a advogada Andréia Casseb, ela que é gerente administrativa da Clínica Med Norte, que fica no Shopping Cidade Norte. Obrigado pela presença dos dois. E vamos ao X da questão. Doutora Andréia, como surgiu a ideia de abrir uma clínica popular em Rio Preto? A senhora não é a dona, mas está em ligação com os donos, né? Sim. A Med Norte, ela surgiu do sonho de 4 médicos de fazer com que a medicina de qualidade pudesse chegar até a população mais carente. Então, esses 4 médicos, eles escolheram a Zona Norte e escolheram o shopping, pensando desde sempre na comodidade dos pacientes. Então, diante disso, que até mesmo você mencionou que os planos de saúde pelos usuários, eles viram um momento certo e a oportunidade adequada de fazer com que eles, médicos, pudessem alcançar essa população de alguma forma e trazer, através da clínica popular, essa medicina de qualidade para a maioria da população e não só para a minoria, como foi, né, como vinha sendo até então. Né? Exatamente. Quais são os serviços oferecidos, doutora? Lá, a Med Norte, ela está aberta desde 2015, ela foi a primeira clínica popular de Rio Preto, tá? Primeiro a gente vai esclarecer que ela não é nenhum tipo, ela não tem nada a ver com convênio, tá? Você não paga por mês para usar o serviço? Você não paga por mês. Os serviços lá nós temos mais de 30 especialidades médicas, tá? Nós temos exames de raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma, ecocardiograma. Os exames que nós não temos lá na clínica, nós temos parcerias. Então, essas parcerias, elas cobram dos nossos pacientes um valor bem mais em conta do que a tabela que elas praticam normalmente no mercado. Qual que é a intenção e o grande objetivo da Med Norte? Primeiro e acima de tudo, manter a qualidade apesar do preço baixo, né? Como os proprietários são médicos, porque existe muita clínica popular cujos proprietários são empresários hoje em dia, né? No nosso caso, não, são quatro médicos que são sócios da clínica, então a principal preocupação deles é com a qualidade do atendimento. Então, o que eles gostariam, o que eles pensaram para a clínica? Eles queriam que o paciente chegasse, passasse por uma consulta, já realizasse os exames e saísse de lá com diagnóstico e tratamento. E é o que ocorre na maioria dos casos. Obviamente, a depender do quadro de saúde do paciente, isso não é possível, porque vez ou outra precisa de uma cirurgia ou coisas assim. Mas na maioria dos casos, nessas doenças recorrentes, diabetes, as doenças oftalmológicas com idade, pediatra, nós conseguimos fazer e fechar o diagnóstico e o paciente sai de lá com esse ciclo todo fechado. E com a comodidade de poder ir até lá e depois ir até o shopping, passear. Então, em todos os sentidos, nós pensamos num modelo que mudasse essa ideia de saúde como algo inacessível, pesado. E foi assim que surgiu e nós estamos crescendo, a cada mês a gente cresce e está indo muito bem. Legal, eu já vou ouvir a opinião do Dr. Giovanni, é só para a gente fechar esse assunto. A senhora falou em preço, queria que falasse uma média
dos preços de consulta e de alguns exames e o tempo de exames. A gente sabe que uma tomografia no SUS pode demorar aí 1 mês, 2 meses. Queria que a senhora falasse como funciona esse prazo. Lá na Mednorte, a gente sabe que os nossos pacientes estão lá porque não querem aguardar o SUS ou não podem, não querem ou não podem. Então, o nosso objetivo é fazer com que o paciente aguarde no máximo uma semana para ser atendido, conseguimos até menos que esse tempo, e que tenha esse diagnóstico o mais rápido possível. Muitas das vezes, nós conseguimos que o paciente vá até a consulta, realize os exames e saia de lá já com o diagnóstico. Outras vezes, a depender do tipo de exame, não é possível. Mesmo assim, no máximo 7 dias a contar da data da consulta, ele consegue fazer o diagnóstico, etc. E a nossa preocupação é exatamente não fazer com que esses pacientes que não querem ou não podem esperar o SUS consigam esse diagnóstico com qualidade e mais rapidamente e de forma acessível. O custo, mais ou menos? O custo é R$ 89,90 hoje, né? Cada consulta de cada especialidade. A ultrassonografia também, R$ 89,90. Aí vai graduando de acordo com a complexidade do exame Doppler, morfológico, mas é a partir de R$ 89,90. O raio-x a partir de R$ 50,00. E nós temos parceiros, como eu disse, que fazem uma tabela abaixo também do custo, como, por exemplo, um parceiro nosso, o Laboratório Tajara, que fica em frente ali no Centro de Qualidade de Vida, no shopping, que é composto por 4 empresas, Tajara, Mednorte, Mundi Dentes e a Academia Fitness Brasil. E esses parceiros praticam um preço e um prazo mais acessível para a Mednorte. Legal. Dr. Giovanni Furtado Souza, presidente do Conselho Municipal e da Sociedade de Medicina, mas o senhor está aqui mais com a visão do Conselho em defesa do usuário. Qual que é a visão do Conselho, com base nisso do que a Andréa Casseb disse, qual a visão do Conselho? Obrigado, Alexandre, pelo espaço, Andréa, né? A gente discutir aqui um tema tão importante que tem crescido realmente, como você disse, aqui em São José do Rio Preto. No momento de crise, surgem as ideias, essas clínicas populares veio nesse momento, tanto de crise financeira da população, uma crise na assistência médica, no sentido dos convênios médicos mais caros e procura de médicos para local para trabalhar, e aí tiveram a ideia e montaram essas clínicas, que é um pouquinho diferente dos planos de saúde, aqueles funerários que nós tínhamos antes, não temos ainda na nossa cidade. Mas a visão do Conselho, nós temos assim, não podemos ser contra uma clínica porque ela vai oferecer um serviço de saúde que seja adequado à população, que por motivos, como já foi dito, ou financeiros, não tenha acesso a um plano de saúde particular ou não tem acesso ao SUS no sentido de ter seu exame, ter sua consulta agendada, ele procura essa clínica. Mas, ao mesmo tempo, né, o Conselho isso não pode ser uma proposta de saúde de Estado. A gente tem que pensar que nós temos o SUS, acreditamos no SUS, e o Conselho tem que propor medidas para melhorar esse atendimento do SUS. O paciente não pode ficar, é um absurdo esses meses para esperar um exame, é um absurdo os meses para esperar uma tomografia, uma ressonância. Então, nós temos que estar procurando caminhos para aprimorar o atendimento no SUS, tanto atendimento médico, odontológico, acompanhamento de enfermagem e esses exames que são, hoje em dia, estão demorados. O financiamento da saúde, conforme essa nova lei que foi proposta e passou no Congresso, a PEC, alguns meses atrás, vai ser cada vez mais deficitário, num ramo que nós precisamos de cada vez mais investimento. Então, não fecha a conta. Então, a população está cada vez mais desassistida, carente de serviço de saúde. Então, a clínica popular vai ajudar a população, que é aquele que tem um pouco de condição, a procurar seu auxílio médico, mas nós temos que estar atento em ter caminhos, isso não vai ser a solução do nosso sistema de saúde. É mais um ator que vai ali ajudar, assim como temos os convênios, como temos as clínicas particulares dos médicos e tudo mais. Doutor, e há uma fiscalização para não especificamente no caso dela, mas de todas, né? Não dá nem para saber quantas clínicas a gente tem, mas da qualidade, se há higiene, qualidade sanitária, se os profissionais são capacitados? Isso como qualquer estabelecimento que tem comercial na nossa cidade, existe a vigilância sanitária, assim como nas clínicas médicas, que faz a vistoria e vê toda a condição sanitária de atendimento. Agora, a condição de como esses planos, que não é plano, mas
como essas clínicas funcionam, não é a ANS que fiscaliza. Então, ela não é, como já disse a Andréia, não é um plano de saúde. Então, não está na fiscalização da ANS. É como uma clínica que oferece uma o clínica otorrino, uma clínica particular. Né? E ela é fiscalizada pela vigilância sanitária. Mas a gente tem que aprender com esse sistema que não existia isso até alguns anos atrás, e os órgãos de controle que fiscalizam no sentido de garantir uma certa qualidade, garantir um serviço na saúde, acho que devem estar inseridos para averiguarem como está sendo feito esse serviço. André, isso é também uma alternativa não só para os usuários, mas também para os médicos, que o plano de saúde a gente sabe que quer ganhar cada vez mais e paga menos as consultas para o médico. É um caminho para o médico ter uma receita maior para ele próprio? Eu acredito que futuramente a medicina vai sofrer esse tipo de modificação. Porque a crise, né? Eu acho que a medicina ela vai se modificar. Como a gente vê com todas as profissões ao longo dessa última década, em razão da tecnologia, mas aqui especificamente mais até em razão da crise. Hoje o paciente ele não tem mais, a maioria, né, a grande maioria não tem mais a condição de falar, eu quero ir naquele médico, pagar uma consulta muito, muito alta naquele médico, porque eu quero aquele, né? Hoje ela já consegue ficar muito feliz se ela conseguir resolver o problema dela a tempo de saúde. Então, eu acredito que no futuro, esses novos médicos formados agora, a partir desses últimos anos, eles vão ter que se adaptar e vão até querer se adaptar a esse tipo de medicina, porque é uma questão de mercado, né? Essas clínicas populares, elas vão se firmar em razão disso que nós comentamos a respeito da crise, da evasão do plano de saúde, e o médico, obviamente, vai ter nesse tipo de clínica, sim, uma fonte de renda. Mas aí, Alexandre, complementando, na visão das entidades médicas, esse pode ser também um risco para nós da população, nós que somos usuários do sistema de saúde. Com essa proliferação indiscriminada de escolas médicas, as escolas médicas, as tradicionais, digo as públicas tradicionais que têm 60, 50 anos, hoje com certeza o ensino está aquém do que deveria ser. As novas, muito menos. Os órgãos de fiscalização existem, mas são inoperantes, não são atuantes, só tem um viés político. Então, isso, assim, não é só as clínicas, mas a gente corre o risco de estar inundando o mercado de médicos mal formados, e aí nós vamos estar oferecendo vamos cair na mão de empresários da saúde. Tudo bem, essa clínica da Andréia não tem essa visão, mas empresários de qualquer setor que vão se aproveitarem desses profissionais. Era uma pergunta que eu ia fazer, se para ser dono de uma clínica tem que ser médico, ou basta um investidor, quero abrir uma clínica, contrato alguns médicos? A clínica, eu acho que a clínica que mais teve sucesso, foi um case de sucesso assim, na Globo News, foi uma clínica em São Paulo, né, o Doutor Saúde, se eu não me engano. Doutor Consulta, que é um empresário. Acho que é até uma franquia hoje, né? Hoje é uma franquia. Ela cresceu franquias absurdamente na periferia de São Paulo e hoje tem fora de São Paulo. Não necessariamente necessita ser médico, é uma clínica. Você pode abrir uma clínica e contratar um médico, um enfermeiro, uma enfermeira para trabalhar. Então, ele está fora out do sistema ainda, não tem um olhar do sistema de saúde para essas clínicas. Ou seja, isso não foi discutido como essa clínica vai funcionar, porque, na verdade, ela não é uma clínica. Ela não é um plano de saúde, ela é um serviço de saúde, uma clínica, mas não assim uma clínica como uma clínica de oftalmologia, uma clínica de otorrino, como a gente já existia atualmente. Então, mas voltando assim, a gente tem que tomar cuidado de como vai ser isso. Se cair na mão de empresários que têm o viés somente de econômicos, nós vamos ter um serviço de má qualidade. A população que não tem alguém que vai estar vendo como esse serviço, porque a população, quem não é médico, assim como eu sou ignorante no jornalismo, a população é ignorante no sentido de saber se aquele serviço médico é de qualidade. Está lá uma clínica bonita, está no melhor local da cidade, comercial nos jornais, a pessoa vai lá, está precisando, ela é carente, chegou lá, ela pode desencadear exames errados, pode desencadear procedimentos futuros inadequados. Então, nós, conselho, nós, imprensa, temos que ter um olhar mais amplo sobre isso, não só um olhar assim, míope sobre esse problema, que é grave. A tendência, o doutor colocou muito bem, a tendência dessa multiplicação dessas clínicas é prejudicar a qualidade do atendimento. É uma tendência natural dessa nova cultura. Então,
Por isso, a nossa preocupação na manutenção da qualidade. O processo seletivo, eu acho que dos médicos, ele deve obedecer um rígido controle de qualidade e não deixar, a gente não pode deixar de forma alguma que essa nova tendência acabe com o mercado e prejudique os pacientes, porque nós estamos tratando de vidas, né? É um bem mais caro que todos nós temos. Por exemplo, as operadoras de saúde, os planos de saúde, aqui numa cidade não, mas as grandes operadoras que temos no Brasil, elas contratam o médico Alexandre, que é X, e está pedindo tantos exames por mês. Chegou num controle, eles acham que o Alexandre, ganhando X, e está pedindo muito exame no sentido errado, eles estão tendo um gasto maior, eles demitem desligam o Alexandre daquela empresa e contratam a Andréia, que não vai pedir exame nenhum. Né? Ou seja, eles podem ganhar só por horário e o médico acaba não pedindo exame nenhum, porque ele não vai fazer procedimento algum. Então, tudo isso, o cerne da solução do problema é a formação médica. Sim. Se ele tiver uma formação boa, ele não vai cair na mão desse nem daquele, vai ter um viés ético, tudo mais necessário para o atendimento de saúde da população. Se não, nós vamos estar à mercê de mercenários. Né? Legal. Rapidinho, antes de a gente ir para o intervalo, Andréia, na clínica de vocês, que você disse, são 4 médicos proprietários, são os 4 que atendem ou eles são proprietários e contratam os profissionais que atendem? Nós temos hoje em atendimento de 31 médicos, além de fisioterapeutas e psicólogos. Dentre esses 31 estão os 4 sócios que atendem lá e em outros lugares também. Tá certo, gente. Estamos discutindo hoje clínicas populares com o Dr. Giovanni Furtado Souza, que é médico, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e a Andréia Casseb, advogada e gerente administrativa da clínica Medinorte. Um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Você sabia que se enviar uma correspondência pelos Correios e ela precisar da assinatura do destinatário ou do recebedor, os Correios devem divulgar essa informação de forma bem clara? Pois é, a divulgação deve ser feita no site da empresa, correios.com.br ou nas próprias agências. Isso porque o consumidor, ao optar pelo serviço diferenciado, como correspondência com aviso de recebimento, paga uma tarifa mais cara e deve ter a garantia da prestação do serviço contratado, que fica comprovado com a devolução do aviso de recebimento. A clareza das informações é importante para que não restem dúvidas sobre a forma de contratação dos serviços com a empresa e o modo de entrega dessas correspondências. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. Ok, gente, estamos de volta com o X da questão. Hoje o nosso assunto são clínicas populares. Bom, no primeiro bloco a gente conversou com a Andréia Casseb, advogada e gerente administrativa da clínica Medinorte. Nesse segundo bloco estamos com o oftalmologista Fábio Frederico, ele que é um dos sócios proprietários. Obrigado também pela presença. Então já quero perguntar para o senhor, doutor, sabe que uma clínica, vamos dizer, convencional, particular, os médicos cobram 300, 400, 500, talvez mais do que isso uma consulta. Qual o segredo para uma clínica popular conseguir cobrar 80, 100, 50 reais uma consulta? Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a vocês pela participação, é um prazer. E boa tarde a todos. Bom, eu não vejo muito segredo. Eu acho que é mais a oportunidade do mercado em si. Um médico hoje recém-formado, ele não vai conseguir já atender cobrando esse valor que você falou. Vai muito do nome aí do profissional. Exatamente, né? Vai todo um tempo para você fazer a sua carreira, né? Então, eu acho que é muito atrativo porque acaba sendo um valor melhor do que um plano de saúde para o médico
e ele não tem os gastos de ter o que ele teria numa clínica, que ele teria que pagar todo um custo para manter ela. Então, lá, para o médico, para o parceiro nosso, fica muito atrativo porque ele vai, atende e vai embora. Ele não está preocupado com a administração, com os gastos que ele vai ter, tá? E lá acaba, como é uma multiclínica, acaba um médico pedindo auxílio para o outro que às vezes tem que encaminhar. Por exemplo, eu sou oftalmologista. O paciente está com algum problema visual, ele acaba encaminhando, então lá dentro acaba circulando também pacientes para mim sem eu querer, eles procurarem o Fábio, entendeu? Acaba chegando vamos dizer, ele vai no embalo, né? Sim, na necessidade, eu diria mais. Necessidade, né? Doutor Giovanni, na visão da sociedade em si, o senhor também é presidente da sociedade, aí no caso representa os médicos. É válido esse tipo de... O senhor acha que, como disse a Andréia, é a tendência mesmo do mercado de saúde? Hoje o custo de saúde é muito alto no sistema suplementar. Então, os planos de saúde, com as regulamentações que a ANS oferece, exige, com a cobertura que ela exige nos planos, o plano está um valor alto, você paga um plano de saúde, eu pago, o Fábio também deve pagar, é alto o valor desse plano de saúde. Os profissionais que atendem esse plano estão sendo remunerados sem reajuste há muitos anos, procedimentos médicos, quem precisou de algum procedimento cirúrgico sabe como é difícil e os médicos não têm tanto interesse. Por exemplo, quem tem um apendicite, um quadro agudo aqui na cidade, vai ser operado no plantão, aquele médico que já tratava dificilmente vai sair porque vai receber um honorário de uma consulta, quase o preço dessa consulta lá numa clínica popular, 100 e poucos reais, 2 meses. Então, está ficando, chegamos assim, quase que num divisor de água, não sabemos para onde nós vamos. Então, esses planos facilitam realmente para esses médicos que estão começando a trabalhar e é mais um novo mercado. Se isso vai ser a solução, eu não sei, Alexandre. Nós temos que aprimorar muito o SUS, que está sucateado, está as filas imensas, e também o sistema de saúde suplementar, os convênios médicos, que não está satisfatório nem para a gente que paga convênio, nem para os profissionais que trabalham nele. Pois não, pode concluir. Não. Doutor Fábio, eu estava lendo algumas reportagens sobre o assunto, a média aí das pessoas que procuram esse tipo de clínica é aquela que não pode pagar um plano de saúde, mas também não quer o SUS. Tem um perfil da pessoa que procura uma média de renda, escolaridade? A gente, no início, a gente achava que ia ser muito a classe C e D, né? Mas, por a gente estar num shopping, a gente observou que até às vezes quem tem plano de saúde mesmo, só que aí às vezes para marcar um especialista vai demorar muito tempo e ele já conhece o determinado médico que atende lá, ele acaba procurando por isso daí porque seria mais rápido, mais prático. Ele vai ao mesmo tempo passear no shopping e fazer uma consulta. Então a gente acabou se surpreendendo com isso. E agora a gente está assim notando que muita gente perdeu o plano de saúde por causa da crise atual. 2.700.000 usuários Exatamente. Em 2 anos. Aí, então, o que acontece? Esse pessoal começou a ter uma qualidade de atendimento da saúde melhor e, de repente, acabou. Então, eles estão migrando para esse tipo de saída porque eles percebem que, às vezes, vale mais a pena você passar por um médico assim do que você ficar mantendo um custo que você não usa mensalmente, entendeu? Isso, Alexandre, que você tinha me perguntado anteriormente, talvez seja um futuro, um momento em que vai dicotomizar, separar o atendimento médico desse custo hospitalar, que é o mais caro hoje no sistema de saúde. Talvez no futuro nós vamos ter um custo para a medicina, não essa consulta de R$600, mas um custo mais acessível da consulta médica, e aquela pessoa vai pagar um plano de saúde que dá cobertura hospitalar, ou de UTI, ou de cirurgia, a parte do atendimento médico. Isso é talvez uma reivindicação até das entidades médicas, porque privilegiaria um pouco, eu quero consultar com o Alexandre, eu quero consultar com o Fábio, pagar uma consulta melhor para aquele profissional, sem necessariamente estar pagando R$1.000 e caindo num sistema que também não está muito eficiente, é o sistema
de convênio. Então, talvez no futuro, mas hoje as regras que tem no setor não permitem isso. Ou é uma clínica, como as clínicas populares, ou é um plano de saúde. Se isso, eu acredito que talvez essa seja a solução no sentido de melhorar a assistência e você conseguir consultar com aquele médico, ele vai ter um valor mais baixo, porque não vai estar engavetado todo aquele custo do plano e tudo mais. Né? Vou fazer uma colocação aqui, acho que vale para os dois. A gente sabe que a demanda do SUS é enorme, né? A Prefeitura, inclusive, recentemente conseguiu aprovar aqui na Câmara um projeto para poder contratar os serviços da Funfarm, que administra o hospital de base. Será que no futuro teríamos aí a possibilidade da Prefeitura estar contratando serviços desse tipo de clínica, de consulta, para atender um pouco essa demanda do SUS? Então, no passado, Alexandre, no ano passado, o NPS antigo, há cerca de, 40 anos atrás, existia mais ou menos isso. A pessoa tinha um plano NPS, ele ia fazer um procedimento médico, ele pagava um valor a mais e ele ficava no quarto, não tinha tantas filas. Isso acabou com o SUS e mesmo no início do SUS, em Rio Preto, existia várias clínicas que vendiam o seu serviço para o SUS. Então, ele ia fazer um ecocardiograma numa clínica de cardiologia, um exame de urodinâmica em outra clínica, e aí o SUS comprava esse serviço. Isso foi desmantelado nos últimos anos. Talvez isso hoje, para ajudar essa desassistência, seja um caminho de a própria Prefeitura, o Poder Público, contratar serviços, seja consulta médica, exames, que já contrata exame, mas consultas médicas para ajudar a sua própria rede, visto a dificuldade de criar novos concursos. Mas, ao mesmo tempo, assim, para o Poder Público, hoje, o ideal seria ter o Poder Público que tivesse os seus próprios profissionais de carreira, no qual eles poderiam ter um controle melhor da qualidade desses profissionais, coisa que não acontece, haja visto que hoje a maioria dos profissionais são contratados. Né? Opinião do senhor, doutor Fábio, estaria aí, haveria essa possibilidade de prestar esse serviço para o Poder Público? Para nós, Médio Norte, seria um prazer, na verdade. A gente tem uma ideologia, nós somos, né, como já foi falado, nós somos 4 pessoas, 2 casais de médicos, e nós somos cristãos, e a gente tem uma ideologia também de social também. A gente faz vários trabalhos sociais, com igrejas, enfim. Então, a gente não está lá somente por financeiro. Eu não vou ser hipócrita de falar que vai trabalhar de graça. Que eu vou trabalhar de graça, mas a gente tem isso de ajudar a população também. Por isso que veio essa ideia, antes dessas clínicas surgirem, a gente já tinha uma ideia há mais ou menos uns 10 anos atrás, que junto com o shopping, né, o Shopping Cidade Norte, eles também falavam mais ou menos a mesma língua e foi casado. E aí surgiu, realizamos esse sonho juntos, tá? Junto com o Dr. Luiz Tarraf. Enfim, eu concordo com ele em relação ele falou muito bem em relação que o plano de saúde, a tendência, eu acredito que vai ser isso que ele falou, que vai ser, ele vai acabar pagando a consulta, os exames e quando for internação, cirurgias, ele vai acabar indo para o plano de saúde, que hoje no país de primeiro mundo seria seguradoras de saúde, que eu acho que é o caminho. Sobre a parte do poder público, e aí eu já discordo um pouco, porque assim, para surgir a Médio Norte, nós estudamos muito, analisamos muito, para não fazer uma loucura, né? Porque para a classe médica é ruim esse tipo de plano de negócio, para quem ainda não enxergou o que está acontecendo no mundo, não é no Brasil. E a saúde mundial, não é só no Brasil e para o primeiro mundo, ela está sendo, não é um investimento na saúde que vai melhorar. Existe uma série de coisas que é além disso, não é só aumentar a verba que vai resolver o problema. Porque hoje, para você servir um paciente adequadamente, está muito caro e vai ficar cada vez mais caro com a tecnologia. Tá certo, gente. Estamos discutindo hoje clínicas populares. Um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
para o cuidado de crianças com malformação em decorrência do Zika? A gente teve a preocupação de fazer, assim, orientações para todos os públicos, né? Podemos dizer assim. Então, nós temos uma publicação que é dirigida aos profissionais que estão nos centros de reabilitação, que a gente chama de SER, que são centros especializados, né, para esse atendimento. Nós temos uma outra publicação voltada aos profissionais da atenção básica e os NASFs, que são os núcleos de atenção à saúde da família. E, por fim, para as famílias, né? As mães voltam para casa, precisam ter aquela orientação e elas mesmas podem estimular os seus filhos no cotidiano, dando banho, na alimentação, né, no momento da amamentação, né, no momento em que ela está brincando, trocando uma roupa. Então, assim, tem muitas formas de você estimular, né, o desenvolvimento infantil de uma criança sem precisar necessariamente estar no centro de reabilitação. Ok, gente, estamos de volta com o X da questão. Hoje o nosso assunto são clínicas populares. Fábio Frederico, uma dúvida. Por exemplo, um paciente chega na Médio Norte, uma dor de barriga, e durante a consulta ali constata uma coisa grave, um câncer, não sei, algo que precisa de uma cirurgia que a clínica ali não resolve. Como é ela? Ele é encaminhado para o SUS? Ele é alertado disso? Como que funciona esse procedimento? Exatamente como uma clínica particular da Zona Sul. A única coisa é que o custo é menor. Então, vamos lá. Então, vamos na minha área. Chegou um paciente com descolamento de retina. É urgente, tem que ser operado. Eu vou falar para ele, explicar, examinar e falar, ó, o seu caso é cirúrgico. Aí, o paciente pode falar assim, eu não tenho condições. Como também, pode ser que ela não teria condições em outra clínica particular. Aí a gente acaba orientando para ir para o Sistema Único de Saúde. Então, quer dizer, não muda nada. É uma clínica particular com preço acessível e com a mesma qualidade. Quer dizer, se ela fosse numa clínica renomada também, eu poderia ir, eu, por exemplo, poderia ir, não tenho condições, então eu vou ter que procurar outra solução. É assim mesmo que funciona, Alexandre, mas a gente tem que a população tem que estar ciente disso. A pessoa não pode ir lá enganado e algum empresário, que nós falamos no começo, empresários dos setores, colocarem essas clínicas populares como um plano de saúde. Ele não é um plano de saúde, não vai dar essa cobertura de UTI, não vai dar cobertura de cirurgia. Né? Você tem que fazer uma consulta médica que pode desencadear alguns exames e ele voltar lá. Ele não pode estar sendo enganado que isso é um plano de saúde. Aí seria, né? Ô, doutor, e no SUS como é que funciona? Por exemplo, ele passou por esse procedimento, fez o exame na clínica e descobriu um problema grave. Aí ele é encaminhado para o SUS. O SUS aceita esses exames que foram feitos lá ou ele tem que passar todo esse procedimento novamente? Isso vai ficar a critério do médico que estiver atendendo, mas não necessariamente por ter sido feito em outro local, o exame tem que ser novamente repetido. Se for um atendimento de emergência, ele vai acionar o SAMU, esse paciente vai para o SAMU, pode ir em qualquer clínica particular, ele não vai funcionar só pelo SUS, então o serviço busca reiteradamente pacientes em clínicas aí com convênio, sem convênio e levando para o sistema único. Ou se for um paciente de necessitar um tratamento não urgência, mas que tem que ser cirúrgico, esses exames podem ser, sim, aproveitados. Isso, eu trabalhei quase 18 anos atendendo no SUS, e a gente, reiteradamente, alguns pacientes, às vezes, pagam o exame e chegavam lá, esses exames são, sim, reaproveitáveis se forem de qualidade, né? Isso é o que importa. Tá certo. Ô Fábio, a pessoa pode usar, vamos dizer, o que convém dela da clínica? De repente ela quer fazer só a consulta para saber o que ela tem, mas na hora do exame ela procura o SUS, ou vice-versa, de repente faz um exame no SUS e quer ter uma segunda opinião pagando a consulta popular, é possível? Sim, é possível. Isso acontece muito. A pessoa passa no SUS, por exemplo, e ela quer uma segunda opinião. Então ela vai, às vezes, no mesmo médico que ele atende em outra clínica, que é muito mais caro. Então ele vai ter essa opinião e o interessante é que assim, nós voltamos mais para esse atendimento mais, vamos falar assim,
antigamente, que a gente tem um tempo maior, tem umas regras para seguirem, para a gente fazer um atendimento mais adequado, até para o paciente não sair lá com falso diagnóstico. Não cai naquela também do porque é barato, o atendimento é a jato, ele deu uma olhada, dor de garganta, toma isso para... Exatamente. A nossa cultura lá dentro é o seguinte, eu sou empresário também, mas eu sou médico, então a gente fiscaliza daí, quer dizer, qualidade no atendimento em primeiro lugar. Até porque senão depois é o nome do senhor da sua clínica que vai responder. Então, só complementando isso que o Fábio disse, assim, a qualidade do atendimento, eu reitero isso há anos, vai nascer lá na formação médica. A gente tem que estar trabalhando todas as entidades nossas, assim, no sentido de estar formando os bons médicos. Da consciência e da ética do médico. Se ele atender no SUS, que ele ganhando salário X do SUS, ele tem que atender bem. Se ele atender numa clínica popular ganhando um salário menor, ele tem que atender bem, ou seja, ou ganhando 600 ou R$1.000 na consulta. Eu acho que esse atendimento médico tem que ser igual. Privilegiando cada um, quem está começando, como o Fábio disse, vai ter menos consulta, menos nome, vai atender no SUS ou em clínicas, outras clínicas com preço menor, mas assim, o atendimento tem que ser igual, não é porque é no SUS, é porque é no plantão, ou é porque é em qualquer tipo de atendimento, vai ser diferente, não pode ser assim. Se eu puder complementar, exatamente o que ele falou. Por exemplo, eu, pessoalmente falando, talvez 80% do que eu faço é SUS. Eu trabalho também no hospital de base, no AME, e lá o atendimento que eu dou é o mesmo que eu dou na Medinorte. Porém, na Medinorte eu posso ter um tempinho a mais. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde exige a gente ter um volume maior, mas a qualidade é a mesma. Isso vai da pessoa. A Andréia já falou no primeiro bloco, mas só para confirmar, se chegar alguém com um ferimento de emergência, é atendido? É atendido. Todos os médicos, né, qualquer lugar a gente tem que... isso está escrito, né, é passado para a gente já na universidade, que a gente não pode negar, omitir o socorro. Então, isso daí vai acontecer. Porém, lá é uma clínica particular e não um pronto atendimento, um atendimento de emergência. Então, nós não estamos aparelhados para isso. Como chegar num hospital, como no HB. Aí, num caso grave, aciona aí uma emergência. Sim, aí a gente tem parcerias com o SAMU e outros para levar para o lugar adequado. Tá certo. Bom, gente, infelizmente, nosso tempo é muito curto, rápido. Doutor, só para a gente concluir rapidinho, eu falei dessa questão da organização social da Funfarm. O Conselho acompanhou isso? Qual é a opinião do Conselho nesse projeto específico? A opinião do Conselho, assim, esse projeto já passou lá pelo Conselho e o Conselho foi favorável à criação da Funfarm. Esse projeto da Funfarm está servindo um serviço público para o município, é interessante para nós, município de São José do Rio Preto, mas tem que estar sempre sendo fiscalizado com os próprios órgãos que a Secretaria de Saúde tem e o Conselho também com a sua visão de fiscalizar se esse serviço está realmente sendo prestado. Assim como tem a OS dos AMES, que foi esse serviço de excelência no nosso estado de São Paulo, só existe no estado de São Paulo, eu acredito que seria a mesma coisa que aconteceria com a Funfarm. Lá em São Paulo já tem outros projetos semelhantes a esse, a Funfarm, o Hospital São Paulo, né, da Unifesp, tem a própria OS que administra algumas unidades de saúde, vende alguns serviços para o poder público. O HC, o Hospital das Clínicas, também tem esse serviço. Então, é algo assim, isso é, como disse o Fábio, é o futuro da medicina. Não dá para a gente ficar só o poder público reinvestindo e tudo mais, não vai dar conta de tudo mais. Mas a gente, o poder, quem é o gestor da saúde, tem que pensar e tal, ver os olhos do usuário, como que vai fiscalizar, essa qualidade vai ser realmente eficiente. Esse paciente, depois de consultar, por exemplo, nas especialidades cirúrgicas, como que ele vai entrar no sistema, para precisar de uma cirurgia, nós fazer diagnósticos de colecistite, de litíase, mas esse paciente depois vai precisar de um tratamento posterior. Existe mais coisas para frente que precisam ser solucionadas também. Tá certo, gente. É um assunto aí que dava para a gente debater mais. Infelizmente, o tempo é curto. Eu agradeço o Dr. Giovanni Furtado Souza, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e o Fábio Frederico, que é um dos donos da Medinorte, os dois médicos. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse X da Questão. Um grande abraço e até a próxima.